estava lendo a Bíblia ontem, sabe? Isso é muito bom. Achei algumas passagens bem interessantes, sabe? Já sei. Você vai me dizer algo que parece ser injusto e maldoso. Amais uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vós amais. Hum, Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque tu está comigo. hum, Toda palavra de Deus é pura, e escudo para aquele que confia nele. hum, Amas uns aos outros, porque o amor é de Deus. hum. Quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profanas ao seu pai, e com fogo será queimada. Fora de contexto! Você está deixando as partes importantes fora do contexto. Aquele que blasfema o nome do Senhor deverá ser morto. Toda a congregação certamente o predejará. Não! Enquanto contexto histórico, você está deixando toda a parte importante para trás. Você está pegando as partes isoladas. Assim não vai dar. Você está pegando versículos isolados. Isso era para uma cultura e épocas diferentes. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos e os destruirão. Espera, eu sei o que você está tentando fazer. Não é Deus que está Espere, falando aqui. não. Olha, a Bíblia foi feita por homens que falham. Espere, não. Aqui é Jeová falando. O versículo 13 mostra que é Jeová falando em primeira pessoa. Ah, é? Então você tirou do contexto. Você só pode ter tirado do contexto. Você olhou o resto da história? Você olhou para que tipo de cultura foi escrito? Deus é amor. Hum. Certo, você não está interessado no contexto dessa parte? Não, esse tá bom. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza nos dias de angústia e conhece os que confiam nele. E Josué tomou a todos as suas cidades e as feriu no fio da espada, e a todos que nelas estavam destruiu totalmente, nada deixou. Não, você não sabe qual é o contexto. Olha, se a gente quiser conversar, você não pode escolher as partes isoladas, as que só você interessa. O contexto? Bem, Josué foi aprendiz de Moisés e de fato comandou a primeira batalha. Após o êxodo contra os malaquitas, após espionar Canaã, ele foi recompensado por Deus pela sua fé. E ganhou assistência divina em destruir cidades após cidades em uma grande invasão de uma região conhecida como Terra Prometida. Não. Espera. Esse não é o contexto correto. O contexto é o plano geral de Deus. Ele tinha que proteger a linhagem de Jesus. Então Deus onipotente não consegue fazer isso de nenhuma outra forma, além de barbaridades da idade do ferro e pilha de crianças mortas? Não! O contexto correto é aquele em que matar crianças é válido, ok? Esse é o contexto correto. Você não é teólogo, você não consegue entender esse tipo de coisa. Esse sim é o contexto correto. Você tirou do contexto, tá tirando do contexto. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Senhor, tu me enganastes? E eu fui enganado. Como? Pode repetir pra mim, de novo. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Ok, a próxima, ok. Então a primeira tá certa. Mas a segunda sobre Deus enganar alguém? Óbvio que foi completamente retirada do contexto. Você está deixando fora as partes importantes. Você está escolhendo versículos para servir ao seu propósito. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto que os seus inimigos te apertarão. Contexto, definitivamente fora do contexto. Sim, certamente foi retirada do contexto. Mas em que contexto é permitido um ser infinitamente poderoso ameaçar fracos humanos assustados e forçá-los a comer a carne de seu próprio filho? Horas! Deve haver um contexto, onde fazer uma ameaça como essa significa expressão de amor, bondade e compaixão. Do contrário, Jeová não teria feito. Ou teria? E que qualquer seja esse contexto, eu tenho certeza, definitivamente retirou esse versículo dele. Você tirou esse versículo daí. Então como saberemos se uma passagem da Bíblia foi ou não retirada do contexto? Isso é óbvio. Se ela soar horrenda, brutal, selvagem, impiedosa, imoral, assassina, mesquinha, fria, injusta, doentia, chocante, bárbara, ela sim foi retirada do contexto. Do contrário, está ok. Bem, eu tenho que discordar de você. Eu acho que se um verso bíblico soa horrendo, brutal, selvagem, piedoso, imoral, assassino, mesquinho, frio, injusto, doentio, então provavelmente ele realmente é horrendo, brutal, selvagem, piedoso, mesquinho, imoral, assassino, mesquinho, frio e nojento, chocante, bárbaro, cruel. O quê?
Isso não faz o menor sentido. É das escrituras sagradas que estamos falando. Ok, mas enquanto esse verso. Quanto os incrédulos serão cobertos com vestes de fogo, e lhes serão derramados sobre a cabeça água fervente, a qual derreterá tudo que há em sua entranha, além da totalidade da sua pele. Em adição haverá clavas de ferro para o castigo. E toda vez que quiseres sair do fogo por angústia, ali serão repostos e lhes serão dito: sofrerás a pena queimando. Contexto! Essa interpretação está errada. Desculpe, esse é um trecho do Alcorão, não da Bíblia. Uou, tá vendo? Isso é um livro maligno, um livro criado pelos homens. Tá aí, tá vendo a prova que esse é um livro escrito por homens? Deus não escreveu esse livro é desprezível. Ok, eu sei. O que acha dessa aqui? Se eu enfiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Isso é repugnante! Esse livro deveria ser banido. Essa gente é louca. Como alguém pode levar isso a sério? Não. Isso é Jeová falando na Bíblia. O quê? Tá vendo? Isso foi retirado do contexto. Completamente retirado do contexto. Eu tô falando, você só tira coisa do contexto. Você leu o resto da história, você viu? Junto com a cultura em que foi escrito? E enquanto a parte da Bíblia onde Jeová manda fogo do céu para queimar até a morte 102 homens. Fora do contexto, você tá tirando fora do contexto essas partes importantes, escolhe só as partes interessantes pra você tá tirando, você tá distorcendo isso fora do contexto. Certo, e o mandamento que ordena matar descrentes, membros da própria família? Não é isso que quer dizer, você tá distorcendo, você distorceu tudo, você tá deixando fora do contexto as partes importantes você tá retirando. E a parte em que Deus ajuda Davi a matar um filisteu, que corta a cabeça dele e passeia com ela por um tempo? Contexto, você tá deixando fora partes importantes, não deixe isso. Não é isso que quer dizer, não escolha só as partes que te interessam. Você distorceu o sentido, olha o resto da história. E a parte em que um anjo de Deus matou 180 mil pessoas em uma noite? Mas enquanto o contexto histórico, você não pode pegar os versículos isolados, você está deixando de fora partes importantes. Não é isso que quer dizer, você escolheu parte, você está distorcendo todo o sentido. Crianças mortas por urso enviadas por Jeová? Você está distorcendo o sentido, você está deixando partes importantes, muito importantes, você está distorcendo toda a história. Você viu o contexto histórico? Deus dando recompensa por matar uma mulher estrangeira pelas entranhas como uma lança? Não, você está faltando com o contexto histórico. Cadê o contexto histórico? Você está faltando com o contexto histórico. Não é assim. Cadê as partes importantes? Você está isolando as partes importantes. Não...